É um dia normal na cidade, quando um grupo de amigos se prepara para um fim de semana. Só para meninos. O Vince mal consegue sair da cama porque ainda estava com o coração partido por conta do seu recente divórcio. O Neil estava deixando para trás um caso de 2 noites enquanto a garota grita com ele por tratar ela como se não fosse um nada. O Graham também tem uma discussão com o namorado, explicando que garotas não são permitidas. O Mickey também estava tendo problemas em casa, já que a sua esposa sabe que as reuniões dos meninos costumavam envolver algumas coisinhas diferenciadas. Para impedir que a sua esposa queira se divorciar dele, ele colou o anel no dedo dela enquanto ela dormia. O Patrick prefere ouvir suas gravações de terapia de estresse em vez de ouvir a sua esposa repreendê-lo, porque nesse fim de semana eles deveriam jantar com os pais dela. Por fim tem o Matt, que é dono de uma loja de quadrinhos e briga com crianças pequenas por conta de personagens fictícios. Hoje, ele foi tão rude com uma pobre criança que a vitrine da loja foi vandalizada. Os rapazes se encontram em um bar onde discutem os seus planos para o fim de semana que estava se aproximando, como por exemplo, jogar golfe. Embora o Vince continue quieto e triste, principalmente quando encontra uma foto da sua ex-mulher na sua carteira, enquanto isso, o Banksy estava atrasado porque percebeu que esqueceu o telefone em casa e, para piorar, ele deixou as chaves dentro de casa também, se trancando do lado de fora. Seus amigos tentam ligar para ele, mas como ele não atende, acham que ele estava sendo preguiçoso. Pouco depois, chega o micro-ônibus que eles contrataram e descobrem que a motorista é uma mulher. O Neil imediatamente a apelida de Candy e ela o despreza. Cansados de esperar, o grupo decide partir com Banksy, que agora estava no meio da estrada porque sua van quebrou, até um fiscal de trânsito zomba do seu veículo. Por isso, durante a viagem, a Candy tenta animar eles até Mondley, apontando que há diversas coisas piores do que um divórcio, como um assassinato, e surpreendentemente faz o Vince se sentir melhor. Ela também estava curiosa para saber por que eles escolheram Mondley como destino, já que é um pequeno beco sem saída no meio da floresta, uma pequena cidadezinha minúscula, uma vila. O Vince explica que eles ficarão na casa da avó do Mickey enquanto ela estiver fora. O Neil acrescentou entusiasmo que as mulheres superam os homens. Algumas horas depois, o micro-ônibus para repentinamente, porque a estrada estava bloqueada por um animal morto que estava apodrecendo, e ele já estava todo estripado. A princípio os caras ficam enojados demais para agir, mas quando a Candy começa a trabalhar sozinha para remover ele dali, sem se importar com o fedor nojento, o Vince a ajuda. Enquanto isso, o Mickey conta que a sua avó estava com alguns problemas enquanto os construtores estavam arrumando a sua casa. O grupo percebe que a velha senhora não sabe que eles estavam indo. Naquele momento, o Vince recebe um telefonema da sua ex-esposa, lembrando de que ele precisa assinar os papéis. O Mickey recebeu da sua esposa uma ameaça contra o seu videogame. O Neil se cansa de toda essa choradeira e ordena que todos guardem seus telefones em uma bolsa para que eles possam se concentrar em relaxar. Algum tempo depois, eles chegaram a Mondley. E enquanto os caras descem do micro-ônibus, a Candy coloca um colírio nos seus olhos porque eles ficaram vermelhos. Esse lugar que eles chegaram parecia estar muito vazio. O grupo começa a andar por todos os lados, e quando vê uma bola de futebol, eles chutam sem perceber que tem sangue nela. Eles não encontram ninguém por perto, e o Graham decide que o Mickey vai invadir a casa da Nan para preparar o lugar que eles vão ficar. Enquanto os outros vão beber, no caminho pro pub, o Matt se separa do grupo, ficando curioso com um lugar que se chama Burning the Witch, que tem todos os tipos de coisas nojentas em exibição. Ele também percebe que os únicos posters da campanha pertencem à mesma política que estava sendo patrocinada por uma marca de sabão em pó, e os outros foram arrancados. Enquanto isso, o Mickey olha sobre todos os gnomos no jardim da Nan para procurar chaves extras para casa. Sem perceber, tinha uma mão decepada no cortador de grama. Depois de encontrar as chaves, eles finalmente percebem uma marca de uma mão ensanguentada na cerca. Curioso, ele olha atrás da cerca e fica chocado ao ver uma noiva zumbi comendo algo bem peculiar. Quando ela o vê, ela pega um machado e começa a persegui-lo. No bar, o Neil faz suas necessidades no banheiro e observa que tem uma mulher na cabine ao lado, derramando muito sangue, muito mais do que menstruações deveriam liberar. Em seguida, ele se junta ao grupo e percebe o cheiro, o fedor pairando no ar. O grupo conversa sem perceber que tem um cadáver em decomposição atrás do balcão.
Como ninguém vai atendê-los, o grupo volta e encontra o Matt e observa como um mendigo encapuzado apareceu na estrada. Eles se perguntam se deveriam jogar algumas moedas para ele, mas de repente o sargento Gavin pula sobre ela e tenta matar ela com uma faca. Os caras correm para ajudar ela e o Vince aborda o Gavin com um soco, mas o Gavin o vira facilmente. O Neil se junta à luta, acertando o soldado no peito, mas o Gavin o desvia, então a mulher rouba a faca e esfaqueia as mãos do Neil. O Gavin tenta explicar o que está acontecendo, mas o Vince o nocauteia. Naquele momento, o Mickey aparece e esmaga a cabeça do mendigo com um gnomo de jardim, revelando que ela na verdade é um zumbi horrível. Então o Mickey explica que essa é uma pequena vila zumbi e aponta para a rua, onde mulheres estão se aproximando deles. O grupo corre de volta para o micro-ônibus, carregando o Gavin que estava desacordado. Mas, quando eles chegam lá, eles descobrem que a Candy agora também estava infectada. O Neil imediatamente fecha as portas do micro-ônibus e os caras decidem correr para a casa da Nan. No caminho, eles ficam enjoados ao ver um soldado estripado preso na cerca. O Neil se aproxima dele para recuperar a arma dele, mas naquele momento o soldado acorda e diz que a arma estava vazia. Ele também os avisa para não irem para a floresta, e ri quando o Vince pergunta o que tem lá dentro. De repente, a noiva zumbi aparece atrás do soldado e divide a cabeça dele em duas. Gritando de medo, o grupo foge e chega à casa da Nan, onde o Mickey tem dificuldades para encontrar as chaves nos seus bilhões de bolsos. Seus amigos pegam os baldes de tinta que estavam lá, e enquanto isso, um zumbi chega por trás para atacar o Matt. E por sorte, o Vince consegue detê-la antes que ela conseguisse morder ele. Ele jogou tinta preta na zumbi e eles finalmente encontraram as chaves. O grupo corre para dentro da casa, fazendo com que a horda recue. O Vince estava furioso porque o fim de semana deles foi arruinado, e o Neil tenta pedir ajuda, mas seu telefone não tem sinal. O Patrick dá ao Neil uma toalha úmida para o ferimento, percebendo que ele não está transformando todos os zumbis que eles viram eram mulher. Então, em vez da sua mordida usual, o Vince acha que deve ser algo afetado no ar, no corpo feminino. Nesse momento, o Neil olha pela janela e fica surpreso ao ver um bando de corvos cantando. O grito repentino acorda o Gavin. Ele explica que todos os homens da aldeia estavam mortos. O Matt acha que deve ser uma arma biológica que saiu do controle, mas o Gavin responde que é confidencial. A tensão aumenta à medida que o grupo exige mais informações. Mas então o Patrick anuncia que a chaleira estava fervendo e todos eles tomam um chá como os meninos ingleses que são. É revelado que ninguém sobreviveu tempo suficiente na aldeia para procurar uma cura e que a maioria da horda procura carne fresca na floresta. Desesperados para escapar, os caras concordam que precisam recuperar o micro-ônibus. Como o Neil sempre diz que as mulheres o amam, eles o enviam para atrair a Candy. Usando o cheiro do seu ferimento, o Neil consegue fazer a Candy sair do micro-ônibus e o resto do grupo corre para o lugar. Infelizmente, assim que ligam o motor, dois zumbis surgem de trás dos bancos traseiros. Os caras começam a correr de novo, e o Patrick tenta agarrar a bolsa com os telefones, mas um zumbi agarra a outra ponta e eles lutam até que a alça se quebre. Em seguida, o outro zumbi o ataca com seu machado, mas o Patrick se esquiva e começa a correr em direção a um outdoor. O zumbi alcança e fere a sua perna com o machado, mas o Patrick continua e sobe no outdoor, onde eles não podem o alcançar. Quando ele verifica a bolsa, ele fica bem desapontado ao encontrar bolas de golfe ao invés dos telefones da galera toda. O resto do grupo estava cercado por zumbis na rua sem saída. Mas naquele momento o Patrick começa a acertar as bolas de golfe com um bastão de beisebol e acertar os zumbis para se distrair um pouco. O Vince e o Matt se escondem em uma loja de brinquedos enquanto Gavin, Graham e Mickey entram em uma loja de roupas. O Neil pega as bolas espalhadas para jogá-las nos zumbis de novo e depois se esconder dentro de uma casa do lado da igreja, mas de repente alguém o nocauteia. Na loja de brinquedos, o Vince percebe que eles se esqueceram de trancar a porta e precisarão lutar contra um zumbi que quase cai lá dentro. O Matt estava animado com todas as edições de colecionador, mas principalmente porque ele encontrou muito fluido nitro ali. Geralmente ele é usado para carros controlados por rádio, e ele derrama um pouco desse fluido na mão do zumbi e acende usando um isqueiro do Vince. Na loja de roupas, o Graham observa um zumbi queimar, mas o Gavin o puxa para longe da janela, apontando que eles precisam ficar quietos. Eles exploram o local e eles conseguem encontrar o chão coberto de sangue e uma cabeça decepada na prateleira.
No provador, há uma vendedora infectada que os vê imediatamente, então Gavin usa sua última bala nela. Infelizmente, o som do tiro chama a atenção dos zumbis do lado de fora. Enquanto isso, o Matt encontra alguns walkie-talkies de brinquedo, então ele prende ele a um carro de controle remoto e o envia para a rua, se certificando de conduzir os zumbis até a loja de roupas. O Mickey recebe com sucesso o walkie-talkie e com eles podem finalmente se comunicar, fazendo eles perceberem que o Neil não estava com nenhum deles. Acontece que o Neil foi capturado por uma zumbi que o amarrou a uma cadeira para tê-lo como seu convidado para o jantar. O bolo é decorado com dedos humanos e ela não hesita em comê-los na frente dele. Como Neil se recusa a entrar no jogo, o zumbi zoa dele, então ela come um pouco de creme. No outdoor, o Patrick fica calmo graças às suas gravações de meditação, enquanto a zumbi usa o seu machado para cortar o outdoor. Os grupos estavam com o walkie-talkie fazendo um planejamento juntos. O Mickey coloca a cabeça decepada no carro, então Gavin dança na janela para distrair a horda. A porta se abre e o carro sai, então Vince controla ele para conduzir a horda para fora. Em seguida, o Mickey sai da loja para procurar um carro útil e encontra um caminhão militar, o que significa que sua janela de vidro não pode ser quebrada, não importa o quanto ele tente. Ao bater no carro de frustração, ele acidentalmente aciona um alarme do carro, o que atraiu a horda de volta. O Mickey não tem escolha a não ser se esconder no prédio mais próximo, que acaba sendo um matadouro. Ele se move mais fundo enquanto faz o possível para ignorar todas as partes ensanguentadas em toda a sala, apenas para encontrar um açougueiro zumbi cortando membros humanos. O zumbi o ataca imediatamente, jogando o Mickey pela janela. O resto do grupo estava preocupado que o Mickey ainda não conseguiu retornar, então o Matt e o Vince decidem ir procurar ele primeiro, mas o Matt construiu um lança-chamas com um fluido e alguns brinquedos. Ele também dá ao Vince uma arma de brinquedo menor, porque nesse momento aqui eles já estavam escrachados, roubando piadas de outros filmes que são melhores. Quando eles saem, eles ficam chocados ao encontrar a rua vazia, mas um zumbi aproveita para surpreendê-los por trás. O Matt imediatamente a queima com lança-chamas, fazendo ela fugir. A sua arma também pega fogo, e o Matt a joga no chão. Aqueles descobriram que estavam fazendo esse tempo todo um caminho, e a chama corre até o início do rastro, fazendo a loja de brinquedos se explodir. De volta ao Mickey, ele cai na rua e consegue ultrapassar a horda para voltar à loja de roupas, enquanto Vince e o Matt correm para a igreja. Entre todas as partes dos corpos, a dupla descobre que esse lugar costumava ser uma base militar, então usam o walkie-talkie para dizer aos seus amigos para se juntarem a eles lá. Em seguida, a dupla explora o prédio e encontra um antigo laboratório onde experimentos obviamente horríveis foram conduzidos ali. Os caras da loja de roupas decidem se fantasiar de mulher, o que permite com que eles saiam da loja com segurança, porque as zumbis só atacam os homens. Enquanto isso, o zumbi termina de cortar o estante do outdoor e faz o Patrick cair. Enquanto o zumbi o persegue, o Patrick imediatamente corre e encontra a Candy segurando seu taco de golfe. Ele pega dela e rapidamente fecha a porta e usa o taco para espancar o zumbi que vem atrás dele. De volta ao trio fantasiado, eles estão lidando com um zumbi que está ficando muito suspeito e o soca, mas eles retalham, quebrando a cabeça dela. Naquele momento, o Patrick os encontra e juntos eles partem para a igreja. Enquanto isso, o Neil provoca o zumbi para que se aproxime e a faca elétrica corte a corda. Então, ele pega a faca para atacar o zumbi e foge. Na porta ele percebe a horda vindo atrás dele, então ele sobe até o telhado pela janela. De lá, ele percebe o grupo na porta da igreja, mas quando ele tenta acenar, ele encosta no telhado e quebra, fazendo com que ele caia em uma sala cheia de dançarinas exóticas infectadas, fazendo uma refeição. Elas tentam comer ele ao mesmo tempo e começam a brigar para ver quem o pega, permitindo que o Neil escape e se reúna com os seus amigos. O grupo se abriga dentro da igreja antes que a horda alcance eles. O Matt ativa os computadores e as telas revelam que toda a vila estava sob vigilância. Aquela mesma política dos cartazes aparece exigindo uma atualização, mas assim que ela vê rostos estranhos, ela desliga. De repente, um alarme no relógio do Gavin anuncia que a fase 2 começou. Lá fora, as mulheres infectadas evoluem e se tornam mais inteligentes, rápidas e estranhas. Enquanto isso, Gavin explica que a fase 1 é a doença, desorientação, psicose, é um zumbi. Nessa hora, aquela zumbi com o machado começa a cortar a porta e o Gavin revela que encontrou um dispositivo que controla o experimento com ele.
ele pode emitir sons sônicos de alta frequência que produzem um som doloroso, inclusive para as mulheres, e só é eficaz após a mutação da fase 2. No entanto, quando ele pressiona o botão, nada acontece. O Gavin começa a entrar em pânico, pensando que eles não têm mais esperança para nada. O Neil o repreende, porque isso é culpa do mesmo experimento que ele estava executando para algum político idiota. Naquele momento, o Matt encontra uma caixa cheia de sabão em pó, e é revelado que a política era uma entregadora que distribuirá gratuitamente sabão em pó contendo vírus para cada família. De repente o Gavin cospe sangue e simplesmente morre, revelando a anã infectada atrás do Mickey. Ele estava muito chateado, mas ainda fica impressionado como simplesmente o Matt aparece atrás dela e bate nela com um taco de golfe. Traumatizado com o que ele teve que fazer, o Matt vai pro laboratório por algum tempo sozinho, e o Vince vai atrás dele para confortá-lo. No entanto, o Vince encontra o Matt sendo morto pelo zumbi queimado e o Vince vai dar a notícia ao grupo, fazendo com que o Mickey, furioso, ataque o zumbi por vingança. Enquanto isso, o Banksy finalmente chega a Modley, mas ele não percebe a zumbi dentro do micro-ônibus. De volta ao seu grupo, eles lutam contra um zumbi juntos, e enquanto os outros a seguram, o Mickey mata ela com a sua própria arma. Então eles percebem que a horda bloqueou a porta principal, então eles escapam pelas escadas, encontram um corredor com uma visão assustadora no final. Todos os mortos foram empilhados para fazerem um ninho para os zumbis. Uma criatura os vê e eles fogem de novo, entrando em uma sala para escapar pela janela e chegar ao telhado. Nesse momento, Banksy os vê e traz uma escada que tinha lá, mas o idiota começa a subir para se juntar aos seus amigos. Ele não acredita na história quando eles o repreendem, mas ajuda quando eles movem a escada e usam para chegar no telhado do vizinho. Todos atravessam com segurança enquanto ficam apavorados com os zumbis esperando por eles no chão. Mas o Graham estava atrasado porque ficou para trás para bloquear a porta. Alguns zumbis conseguem empurrar a porta, então o Graham corre para atravessar, mas um zumbi o alcança e move a escada para fazer ele cair. O Graham caiu no chão e o zumbi pula imediatamente sobre ele para se alimentar. Os amigos correm ao redor do telhado e descem, onde descobrem que o Banksy dirigiu até aqui com um carro minúsculo alugado. A tensão finalmente se dissipa e o grupo começa a discutir sobre quem é o culpado. Mas o Patrick os interrompe para confessar que quer viver mais. Seu discurso é interrompido por outro zumbi que imediatamente o mata. Os caras que restam correm de volta para o micro-ônibus e quando abrem as portas, a Candy tenta atacar, mas hesitou ao ver o rosto do Vince. O Vince usa essa distração para socá-la enquanto o Neil segura. O outro zumbi se aproxima do Banksy e o mata com uma garrafa quebrada. O Vince corre para checar ele e o Neil finalmente perde o controle, nocauteando a Candy com um soco, antes de gritar com a horda pedindo mais. Seus amigos o arrastam para dentro do ônibus, mas antes de ir embora, o Vince queima a foto da sua ex, anunciando que ele terminou com as mulheres, e se eles quiserem um animal de estimação, podem conseguir um labrador. Não mais deprimido, o Vince dirige o micro-ônibus e atinge o máximo de zumbis que pode ao sair da cidade. No entanto, quando eles chegam à estrada, de repente eles escutam o Graham pelo walkie-talkie. Acontece que ele foi jogado no ninho com os outros corpos e quer ser resgatado. O trio imediatamente retorna e se prepara para lutar. Enquanto isso, o Graham encontra o controle remoto do sistema e sobe as escadas, onde ele percebe que foi um fio desconectado que estava fazendo não funcionar. O Graham conserta tudo rapidamente e aperta o botão para ativar os alto-falantes que os militares instalaram por toda a cidade, o que imediatamente faz os zumbis congelarem. Então o Graham reencontra seus amigos e o Neil assume o controle para se divertir um pouco. Ele pressiona o botão repetidamente para provocar os zumbis e chegando perto porque eles não podem tocá-lo. Em seguida, ele joga o controle de volta para seus amigos, mas o controle sem querer cai e quebra no chão. O sistema falha e os zumbis são liberados. Então os amigos imediatamente jogam o Graham em um carrinho de compras e começam a fugir desesperadamente pelas suas vidas.